Países Baixos. É isso aí. A Justiça da Espanha finalizou ontem o processo que tramita no país contra o jornalista Oswaldo Eustáquio e voltou a negar a extradição ao Brasil. Países Baixos. É isso aí. A Justiça da Espanha finalizou ontem o processo que tramita no país contra o jornalista Oswaldo Eustáquio e voltou a negar a extradição ao Brasil. A decisão também tornou sem efeito as medidas cautelares contra Oswaldo Eustáquio, como a proibição de usar as redes sociais desde a Espanha, claro. Diante disso, a AGU, a Advocacia Geral da União, que é chefiada pelo Bessias, que vai entrar no STF, escrevam, informou que, como não cabe mais recurso, só resta aguardar que a Justiça espanhola declare o trânsito em julgado e determine que o caso seja encerrado de vez. Oswaldo Eustáquio é considerado foragido da Justiça brasileira por tentativa de golpe de Estado e por ameaça e corrupção de menores, já que teria usado as redes sociais da filha menor de idade para atacar servidores públicos. E é interessante que quando policiais federais foram lá e apalparam a filha do Oswaldo Eustáquio, ninguém falou, ninguém abriu o bico. Bando de salafrário! Eustáquio já estava na Espanha quando a Polícia Federal tentou cumprir o mandado de prisão determinado pelo STF. Por que não tem esse mesmo empenho, Segré? Confira, ele também está na Espanha, está ali. Já estão trabalhando com Espanha, já aproveita para trazer o gordinho. Aproveita. E qual foi o motivo pela negação da extradição? É que o delito a qual é afrontado o Eustáquio não é delito na Espanha, que não existe crime por liberdade de expressão ou por falas. E agora não tem mais nenhuma apelação, não tem mais recurso, não tem mais nada. Então Eustáquio agora está livre do Alexandre de Moraes. Tomara que outras pessoas que estão no exterior, Tagliaferro, por exemplo, que hoje tinha uma audiência, não terá, passou para 11 de fevereiro, passe pelo mesmo caminho. Tomara. E podia citar ainda o Lulinha por edital. Claro. Podia citar por edital. Também. Sim. Edital. É que não é a mesma celeridade, né? A depender de quem é, a coisa é mais devagar. Mas no caso do Eustáquio, Pavinato, você vê muita gente falar Por exemplo, da pessoa. vou dar um exemplo aqui. Você sabe que o caso mais bem montado contra o PCC, contra a cúpula do PCC, conta cerca de 100 pessoas, tá? Mas foi montada pelo promotor paulista Lincoln Gaquia, que paga com a vida. Sim. Ele não tem vida pessoal, Nada. nem os da sua família. Pelo seu enfrentamento ao maior grupo do narcotráfico internacional que está enraizado no Brasil, que é o primeiro comando da capital. O maior caso dele foi apresentado e admitido pela Justiça em 2013. Na semana passada, prescreveu. Prescreveu. Simplesmente prescreveu. Quase 13 anos depois. Ou seja, levou 13 anos para citar a cúpula do PCC. Agora o Eduardo Bolsonaro é por edital. E o Lulinha vai seguir os trâmites mais vagarosos. Será que é porque ele é mais parecido que o PCC, com o PCC do que o Eduardo Bolsonaro? São as reflexões que eu faço, desculpem, mas é verdade. Você lembra no caso do Elon Musk, chegou a haver uma espécie de citação pelo próprio X. O STF foi lá e retuitou, colocou ali um comentário citando o Elon Musk. Mas no caso do Oswaldo Eustáquio, muita gente fala da pessoa Oswaldo Eustáquio. Eu vejo muita gente na direita cair nesse erro, nesse engodo de falar, eu não gosto do Oswaldo Eustáquio, eu não gosto do Alan dos Santos, não gosto do Constantino, e isso pouco importa. Isso não tem nada a ver gostar ou não gostar dele, a questão é de justiça. E eu também conheço pouco do trabalho dele, mas é evidente que ele só foi vítima de uma injustiça. Essa questão com a filha dele que você mencionou, nem se fala. Isso daí era para ser um escândalo de ordem mundial, mas não foi. Só que depois da questão da Magnitsky com o Trump, a gente fica com receio de todos esses outros casos. Porque é o que tudo indica, quem negocia em nome do Brasil, eu não sei se é do meio público, se é do meio privado, se é de ambos. Aparentemente alguém anda negociando essas questões políticas, fazendo trocas, ao que tudo indica, comerciais. Já entendeu qual que é o modelo, o Trump já deu o recado. Ó, você oferece meia dúzia de terras raras ali, uma coisa aqui, outra coisa ali, e pronto, a gente extradita quem quiser. Então, ele estava correndo um grande risco, mas agora a decisão dele é final. E eu ando temendo muito pelo Tagliaferro, cuja audiência de hoje foi adiada, né? Que a gente até conversou bastante lá no Segredo disso. Então foi adiada, mas eu tô com esse receio que façam essa troca. E no caso do Oswaldo Eustáquio, sim, isso deveria ser um escândalo mundial, a questão com a filha dele, inclusive no Brasil, que você tem Ministério dos Direitos Humanos, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas essa turma que fala nesse nome de crianças, de adolescentes, enfim, a depender de quem é, não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. Vídeos presos do 8 de janeiro, que ninguém dos direitos humanos falam sobre eles. E quando vão falar, eles queriam depor a democracia, essa balela que já deu, né, gente? Já deu esse papo de democracia, que vocês não defendem a democracia, tá bem claro.
em que essas pessoas não tinham a menor viabilidade de dar um golpe de Estado. Então, parabéns ao Oswaldo Eustáquio, certamente o nome dele será retratado nos livros de história por essa questão que ele venceu, de alguma forma, o estado de exceção brasileiro. Parabéns, Eustáquio. Você fala uma coisa muito certa, você não precisa gostar do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, ou do Constantino, ou de quem quer que seja. Eu não gosto, por exemplo, mas eu defendo com unhas e dentes e até me prejudico judicialmente nesse país para defendê-los, porque eles são vítimas desse estado de perseguição que se instalou no Brasil. São vítimas! Sim, são vítimas! O que diferencia os estados autoritários, totalitários, dos estados democráticos de direito, ou estado de direito democráticos, é que o estado de direito democrático não se iguala ao abuso, não se iguala ao abusador. O estado de direito democrático não abusa de um possível criminoso. Não, pelo contrário, ele trata civilizadamente, porque senão ele não será melhor que um abusador. E isso prova que no Brasil nós não temos mais. Nós não temos Estado de Direito aqui. Não temos Estado de Direito aqui. E tem um detalhe. A Europa está inserida num contexto da União Europeia. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é o seguinte, a cabeça do presidente dos Estados Unidos dita o que é os Estados Unidos. Sim. Dita o que são os Estados Unidos. Mas a União Europeia não. Existe pontos como é que eu posso dizer, quando você tem uma linha de energia, um gerador elétrico, redundância. Você tem pontos de redundância na Europa. Então, para a Espanha, e seria o mesmo para a Itália, e seria o mesmo para a França, que não são lá países de direita, exceto a Itália, existe esse sistema de redundância da União Europeia. Então não é tão fácil um presidente vir assim como fez o Trump, agora esquece a Magnitsky. Não, na Europa não. Existe a redundância na Europa. E essa é a beleza de um sistema supranacional de certas políticas. Porque quando se fala no Brasil, vamos regular as redes sociais, como se faz na União Europeia. A União Europeia é uma união de países, ora governados pela direita, ora governados pela esquerda, e cada país, uma hora um está na esquerda, o outro está na direita, mas é esse choque de ideologias que tem que conviver dentro dessa união. E essa regulação faz sentido no campo da comunidade internacional, porque ali tem gente de direita, esquerda, o país ora direita, ora esquerda, o outro ora esquerda, ora direita. Então existe essa dinâmica da diversidade ideológica dentro de uma comunidade internacional. Agora, falar em regular mídias sociais dentro de um país que é governado por uma ideologia só, isso é suicídio democrático. Não tem outra expressão, é suicídio democrático. Agora, falando em suicídio democrático e também homicídio democrático, vamos a ele, ao Mussolini da Moca, meu. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou, eu odeio esse verbo, aproveitar. Nada que presta se extrai do verbo aproveitar. Porque o verbo aproveitar é aquilo, você vai fazer outra coisa e aproveita para fazer. É sempre aquela coisa secundária. Mas o Mussolini da Moca aproveitou o julgamento do chamado... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.